Graça e paz, amados e amadas, estamos em número 10 e aqui nós vamos ver sobre as trombetas de prata, a ordem de partida do Sinai e também o convite que Moisés faz a seu cunhado Robabe, e Deus abençoa a partida de Israel. Então o Senhor aqui agora está falando para Moisés, para que Moisés faça 2 cornetas de prata, prata batida, que vai servir para quê? Para fazer convocação à comunidade, para dar sinal de partida. Então, nesse trecho, o Senhor está falando para Moisés fazer para ele as cornetas, porque por meio do som dessas cornetas, a comunidade, a congregação saberia o que deveria fazer. E diz que essas trombetas deveriam ser de prata batida. Prata na palavra do Senhor tem a ver muito com redenção, tem a ver muito com a parte da redenção e a direção de nosso Senhor Jesus Cristo dando a nós. E depois aqui ele vai estar dando instrução de quando soar a trombeta, se muitas vezes for um toque, 2 toques, se for as duas juntas. Então, o que vai ter de significado o toque dessas trombetas? E também no versículo 10 diz que vai também se tocar no dias de festas, no dias de solenidade. Então, o toque da trombeta teria sempre o quê? Uma definição para convocar ou para alertar ou para dirigir a marcha do povo de Israel. E a partir do versículo 11, nós vemos aqui a ordem de partida do Sinai. Aqui fala, no 20º dia do 2º mês do 2º ano. Lembra-se, eles já estavam há quase um ano aqui no Sinai. Nesse período foi que o Senhor deu toda a instrução para eles. Foi o período que foi a construção do tabernáculo, a montagem, a inauguração do tabernáculo, a unção, do sacerdote, do sumo sacerdote, a convocação dos levitas, a divisão do trabalho dos levitas, a consagração dos levitas. Conclusão, aqui havia terminado toda uma constituição para um povo de Deus que Deus havia chamado para estar presente no meio desse povo. O chamado começou com Abraão, foi para os seus filhos, Isaac e Jacó. Jacó teve os 12 filhos que vieram a ser as 12 tribos de Israel, que a gente vê todo o momento no contexto aqui do livro. Então, tudo isso está se baseando na segunda aliança, na antiga aliança, que essa antiga aliança, que a constituição que Deus estava dando para o povo, que era na base da lei, para que Deus pudesse novamente estar no meio do povo. E o tabernáculo lembra até o jardim do Éden, mas quem poderia entrar ali? Só o sacerdote no santíssimo lugar, uma vez por ano, o sumo sacerdote, né? Então, o que nós temos aqui também? Está falando que no 20º dia do 2º mês do ano, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo que abrigava as tábuas da aliança. Então, nós vemos que ficou bem dizer quase um ano aqui, e foi no 2º mês. Lembra que no 1º mês foi o que eles celebraram a Páscoa? A primeira Páscoa foi celebrada lá antes deles saírem do Egito. Aqui no capítulo anterior, nós vimos que foi celebrada a segunda Páscoa no 1º mês, e aquelas pessoas que estavam impuras, elas puderam celebrar depois no 2º mês, por volta do dia 14, e agora no 2º mês, por volta do 20º dia, no 20º dia, o que? A nuvem se levantou sobre o tabernáculo. Então, era o momento deles porem-se em marcha. Agora imagine, eles estavam, bem dizer, um ano aqui parados. Agora, imagine também o processo de ansiedade que pode ter acontecido aqui. Marchar, nós vamos marchar. Porque a gente fala, poxa, mas um povo no deserto, quem se interessa por um povo no deserto? Mas havia inimigos. Lembre-se, quando eles saíram lá do Egito, o Egito era assim a nação naquela época mais próspera e mais rica. Quando o povo de Israel saiu de lá, eles deram todos os tesouros para o povo.
Por isso que eles conseguiram construir o tabernáculo. Inclusive, antes do tabernáculo, o que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro, né? E eles vieram com muita riqueza. Agora, o deserto, os outros povos sabiam que eles estavam no deserto, que eles tinham o quê? Vários tesouros com eles. Era um povo que foi escravo lá, não era um povo de guerra, não era um povo que sabia se proteger, não era um povo guerreiro. Então, eles eram alvo fácil do inimigo. Mas ali o Senhor estava mostrando que Deus era a presença deles, por meio da nuvem e por meio da coluna de fogo à noite. E agora eles vão começar a caminhar. Outra coisa, os outros povos que olhavam eles assim no deserto achavam que eles estavam perdidos, desorientados. Então, eles tinham um cuidado todo. Nós vamos ver aqui que a ordem da partida, como que o Senhor organizou, que quem deveria sair primeiro, a tribo primeiro, porque eles eram mais de 2 milhões de pessoas. Então imagine quando um chegava, a primeira tribo chegava no local, eu acho que a 12ª tribo só ia chegar 12 horas depois, ou até mais. Então, teria que ter uma boa organização, uma boa ordem em todos os aspectos, principalmente o que? De proteção, de segurança. Porque como nós já falamos, deserto é um local inóspito. Mas ali tinha que ter além da proteção, segurança que o Senhor dava, o Senhor está mostrando aqui uma infraestrutura. Para ter uma infraestrutura de condução das coisas. Então, a organização, a disciplina, a forma de conduzir as coisas não são aleatórias. Hoje, muitas coisas na vida, a gente deixa a vida nos levar. Mas a gente vê que dentro das ordenanças do Senhor, tudo é o quê? Organizado. Tudo é colocado um limite, tem uma ordem, tem uma disciplina. E eles estavam aqui há um bom tempo já, aqui no Monte Sinai, próximo ao Monte Sinai, né, que a gente chama deserto do Sinai. Agora eles vão começar a caminhada. Deve ter havido no coração deles determinadas inseguranças, já tinham acostumado ali com o local, com a maneira de viver. Então também eu te pergunto, da onde o Senhor está pedindo para você começar a se mover e você está com receio de sair dali? Mesmo que seja um deserto. Quantas vezes a gente está num deserto, está num sofrimento, mas nós não vamos procurar uma forma de sair dele. A gente espera que alguém venha nos socorrer ou que a vida mude, mas nós não tomamos posição. E muitas vezes Deus está tocando a trombeta, mostrando para nós que existem outros caminhos, mas nós continuamos ali naquele espaço. Eu já estudei sobre isso, eu acho muito coerente uma frase que diz assim: a dor é insuportável e o sofrimento é tolerável. O que é isso? As pessoas ficam no sofrimento e toleram. Agora, quando vem uma dor muito forte, ninguém tolera. Muitas vezes Deus tem que permitir dores na nossa vida para que nós possamos olhar para a nuvem, ver que ela está se movimentando e atender o som da trombeta. Então aqui eu estou fazendo uma metáfora, não, eu estou trazendo algo para a prática diária, né? Estou saindo um pouco do contexto aqui de números, mas assim, eu gostaria que nós refletíssemos também nisso, né? Muitas vezes a gente usa muito assim, é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Agora eu te pergunto, é mesmo a vontade de Deus? Você tem ciência ou isso é um conforto para a tua mente para se manter aonde está? Nós devemos cavar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é como uma mina de ouro. Só que se não cavar, você não vai ver ouro e não vai tocar no ouro, né? Então, vamos prosseguir aqui. Outra coisa. Quando a gente fala que o sofrimento é tolerável e a dor não, o que significa isso muitas vezes que se fala assim, que é a zona do conforto. A zona de conforto nada mais é do que uma zona de medo, uma zona de sofrimento, mas eu prefiro ficar num sofrimento conhecido
do que ir para algum lugar que vai gastar energia e eu não tenho certeza do que vai ser. Mas lembre-se, nosso Deus é um Deus de movimento. Olha a palavra oração, orar e ação. Muitas vezes a gente ora e só fica na lamúria, lamúria, lamúria. Quando vem uma adversidade, um desafio, o semblante cai na maior facilidade. E aí só fica na lamúria. Lembra-se, oração. A fé, ela é ligada com a ação. O Senhor não nos chama para sermos paralíticos. O Senhor nos chama para movimentar. Por isso que havia uma nuvem e uma coluna de fogo que se movimentava. E aqui então no versículo 11 nós vemos que no 20º dia do 2º mês a nuvem se levantou sobre o tabernáculo. E assim, nesse dia, os filhos de Israel começaram a marchar, partindo assim do deserto do Sinai e viajaram por etapas. Então, muitas vezes as nossas formas de caminhar é por passos, é por etapas, é por períodos. E nós estamos hoje no momento fast food, tudo é tudo rápido, igual miojo. A gente quer tudo rápido, não. Na nossa vida tudo é por etapa, existe ciclos, né? E aqui diz, até que a nuvem estacionou sobre o deserto de Parã. Então eles saíram do deserto do Sinai e a nuvem depois estacionou sobre o deserto de Parã. E assim foi, eles partiram pela primeira vez de acordo com as determinações do Senhor, que o Senhor tinha falado a Moisés, claro, né? A partir do versículo 14, nós vamos ver assim a ordem da marcha das tribos de Israel. Então, o que nós temos aqui do versículo 14 ao versículo 28? Essa ordem de como eles estariam começando a marchar. Então, nós vemos que quem estaria na frente dessa marcha? Seriam os levitas carregando a arca. Isso fica mais claro se nós lermos lá em Josué 3, de 3 a 4, isso fica bem claro. Depois, a primeira tribo que iria começar pela nuvem, né? Eles iriam começar a se dirigir e a começar a andar. Qual seria a primeira tribo que levantaria e marcharia? Seria a tribo de Judá, que ela ia coordenar as outras tribos. Lembra que a leste tinha a tribo de Judá e tinha junto com ela Isacar e Zebulon. E por que a tribo de Judá seria a primeira? Lembre-se, nosso Senhor Jesus veio de qual tribo? Da tribo de Judá. E hoje nosso Cristo é o quem? O leão da tribo de Judá. E depois, entre a tribo de Judá, a próxima tribo que viria atrás é a tribo de Ruben, seguida ali, que Ruben coordenava ali, a tribo de Simeão e Gade. Então, entre a tribo de Judá e Ruben havia o quê? Os gersonitas e os meranitas, eles carregavam o tabernáculo. Então, eles carregavam aquela parte pesada, de toda aquela parte das cobertas, das colunas, toda aquela parte pesada. E depois vinha então, entre a tribo de Judá e do Rubens, vinha os gersonitas e os meranitas carregando o tabernáculo, aqui no versículo 17 nos diz. E depois da tribo de Ruben vinha a tribo de Efraim, que junto com ela estava o quê? Manassés e Benjamim. E entre a tribo de Ruben e Efraim vinha o quê? Os coatitas carregando a mobília do tabernáculo. Então, veja só, primeiro chegava toda a parte externa do tabernáculo, montava-se e depois vinham os coatitas carregando a mobília, que depois já colocava as mobílias dentro do tabernáculo. E a última tribo que ficava aqui na retaguarda era a tribo de Dan, que vinha junto a Aser e Naftali. Naftali, acho que fala. O que nós temos aqui? Quando fala que eles vinham na retaguarda, essa retaguarda quer dizer o quê? Aquele bom pastor que vai vendo todos aqueles que ficam no caminho, que vai guardando, que vai vendo se ninguém ficou para trás. Então veja, quem escolhe a ordem é o Senhor e tem um propósito na ordem. Mesmo que nós não enxerguemos o propósito, existe um propósito onde nós estamos.
Agora nós temos que cumprir o propósito onde estamos. Porque muitas vezes a gente fica olhando que gostaria de estar à frente ou atrás ou no meio e nós não cumprimos o propósito para onde o Senhor nos chamou. Então, voltando aqui na ordem da marcha das tribos de Israel, nós vemos que os levitas carregavam a arca, eles iam à frente, mas a arca estava totalmente coberta e eles carregavam pelos varais. Todas as mobílias do tabernáculo, elas estavam cobertas, né? Então, era dessa forma que havia a marcha, que eles começaram pela primeira vez agora, a sair aqui do Monte Sinai já com o tabernáculo para ir a rumo à terra prometida. Aqui eles estão indo, não tinha ainda esse negócio que eles iam ficar 40 anos, eles estão indo mesmo para entrar na terra prometida. A partir do versículo 29, nós vamos ver o convite que Moisés faz a Robabe. Quem era Robabe? Robabe era o cunhado dele, era filho do sogro dele. E aí Moisés convida ele para Robabe estar com eles e que a bênção que o Senhor estava dando para o povo seria também a bênção dele. Pelo que se percebe aqui, Robabe diz o quê? Que ele voltaria para a terra dele e para o povo dele. Mas depois Moisés ainda insiste com ele, mostrando também que ele tinha importância de estar junto com eles. E lá em Juízes 1, nós percebemos que tudo indica que ele permaneceu com Moisés, porque parece que ele ficou e entrou em Canaã. Isso não é tão claro assim, mas indica que aconteceu dele ficar. Aqui nos mostra, alguns princípios, que aqueles que estão conosco, eles recebem a bênção do Senhor. Então, fala aqui, vem portanto conosco também e repartiremos contigo tudo de bom que conquistarmos, pois o Senhor prometeu boas dádivas a Israel. Então, todos aqueles estrangeiros também que estavam com Israel, a bênção era estendida para eles. E outro princípio aqui, que Moisés reconhece a habilidade, ele reconhece, ele elogia a habilidade de Robabe. Ele diz assim: tu conheces bem os lugares onde devemos acampar no deserto e tu poderás ser os nossos olhos. Olha que interessante, quem estava guiando o povo, protegendo o povo, era Cristo, a própria presença de Deus, junto à nuvem e à coluna de fogo. Mas o Senhor não desfaz das habilidades do homem, porque quando as nossas habilidades estão para servir o Senhor, elas são muito bem-vindas e o Senhor nos deu habilidades para isso, para também estar caminhando com um propósito eterno. E a partir do versículo 33 até o 36, que termina o capítulo, fala que Deus abençoa a partida de Israel. E aqui confirma o que eu já falei, que a arca da aliança de Deus foi à frente deles durante aqueles 3 dias de marcha, a fim de indicar o lugar de descanso. Veja só, a arca ali estava a fim de indicar o lugar de descanso. A presença do Senhor para nós é o nosso descanso hoje. E depois aqui no versículo 35 nós temos: todas as vezes que a arca partia, Moisés orava: ó Senhor, levanta e dispersa os teus inimigos, que fujam da tua frente os que te odeiam. Lembra que eu falei que eles estavam ali no deserto e as pessoas estavam também ali, haviam muitos povos falando: para onde esse povo vai? Será que ele vai desabitar alguém para poder morar? E esse povo também saiu com muitas riquezas do Egito. Nós podemos ir lá e pegar essas riquezas. Então Moisés aqui orava o quê? Para que o Senhor dispersasse os inimigos e que os inimigos fugissem da frente deles. E depois, quando também chegava ao local, Moisés também proclamava e dizia: repouso entre nós, ó Senhor, o Eterno. Fica com os incontáveis milhares da família do povo de Israel. Então lembre-se, a todo momento, nós devemos, tanto na saída quanto na entrada, orar e pedir a bênção do Senhor. O Senhor está sempre conosco.
Agora, por que nós temos que orar e pedir a bênção do Senhor? Porque o nosso coração é enganoso e se esquece das coisas. E ao mesmo tempo nós estamos no deserto, nós estamos num mundo perigoso. Então nossa mente tem que estar sempre ligada ao propósito eterno e saber que nós temos um pastor que cuida a todo momento de nós. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.